E eu queria chamar ela aí para se apresentar, começar o momento. Então, olá, gente, tudo bem? É prazer aí em estar conhecendo todos vocês, tá podendo falar, né, para todos vocês aí. Para mim é uma imensa felicidade. Eu queria começar dizendo isso porque é muito importante. Tá podendo trazer um pouquinho, né, do meu trabalho hoje para vocês, né, do que eu amo fazer hoje, do meu sonho principalmente, né, com relação a várias coisas aí, empresa, mundo, profissão, seres humanos. Eu acho que é muito importante esse tipo de projeto. Um agradecimento aí todo especial para a Promec, para a UFPB, que é parceira sempre, né? Que é a nossa primeira casa, nosso primeiro encontro aí com o mundo profissional. Eu acho que é muito válido e é isso. Eu queria muito que vocês participassem. Tem poucas pessoas. Quantas pessoas são? 33, né? Um pouquinho aí mais. Se vocês sentirem vontade de falar alguma coisa, de perguntar alguma coisa, eu queria que fosse mais um bate-papo mesmo, não só uma apresentação formal, né? De empresa mesmo, de empresa não, de acadêmico mesmo, de universidade. Então, sintam-se à vontade a questionar, levanta a mãozinha aí, pede licença se quiser, certo? E é isso. Pode começar? Não pode. Pode? Eu vou colocar uma apresentação, aí eu Pode sim, queria que pode vocês sim. falassem se tá rolando. Amiga, uma dúvida. Tu consegue ver o chat ou tu acha melhor a galera abrir o áudio mesmo? Então, eu tô no celular e tô no computador. Vocês estão vendo aí? Certo. Tá certo, eu acho. Vocês estão vendo? É que eu Tá, tô Vamos com sim. dois. abriu aqui. Tá aberto? Sim. Então, beleza. Vocês, todo mundo da engenharia química, da química industrial, é o quê? Tem alguém de curso diferente, além desses dois? Eu sou de administração. De quê? Eu sou farmacêutico. Administração. Legal. Engenheiro de alimentos. Alguém de fora da universidade? Tem meu sócio lindão aí, Isaac, diz um oi. Cadê ele? Sumiu. Oi, boa noite. Então, vamos lá. Queria começar falando que o nome da tendência é Kombucha. O meu nome é Nayara, eu sou sócia proprietária da Bauá Kombucha, certo? Esse evento é realizado pela Promec, um agradecimento novamente aí para a galera pelo convite, né? Aqui eu trouxe um sumáriozinho, rapidinho, só para a gente saber mais ou menos por onde vai caminhar a apresentação. Então, eu vou começar fazendo uma apresentação rapidinha sobre mim, vou falar uma problemática, trazer algumas estatísticas, algumas tendências de consumo do mercado mundial hoje. Vou falar depois a respeito de kombucha, propriamente dito, o que é kombucha, o Scooby, a dinâmica microbiana, a composição bioquímica, alguns benefícios do consumo frequente da kombucha. Vou falar também a respeito do processo produtivo, que aí é bacana para os engenheiros aí, químicos industriais, né, ou quem curte mesmo, principalmente como fazer kombucha em casa. Não sei se tem um pessoal que costuma fazer ou se já tentou fazer alguma vez. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Vou trazer algumas variáveis do processo aí, que engenheira aí vai gostar. Vou falar um pouquinho a respeito do meu projeto de mestrado também, que é desenvolvido na UFPB. Vou falar algumas coisas a respeito do empreendedorismo em 2020, polêmico, tenso, preocupante. Então, alguns desafios, algumas oportunidades que nascem com tudo isso. E depois eu vou abrir um espaço para vocês fazerem algumas perguntas, quiserem perguntar alguma coisa a respeito. Vou trazer algumas indicações também de livros e alguns documentários que têm sido legais assim para mim, sabe? Então, primeiramente, meu nome é Nayara Barbosa, certo? É prazer. Eu tenho 26 anos, eu sou natural do estado do Paraná. Para quem não conhece, eu trouxe um mapinha aqui, porque tem muita gente que não sabe onde é o Paraná, e tudo bem, é um estado meio esquecidinho ali. É esse terceiro aqui do sul, né, de baixo para cima. Então, eu vim bem longe,
cheguei na Paraíba, fui totalmente adotada, recebida, amo. Faço daqui hoje a minha casa, moro aqui desde 2013, quando eu vim para cursar a universidade, né? Acabei ficando, me apaixonei, eu gosto muito das pessoas daqui, da cultura do Nordeste, dos insumos naturais daqui, da qualidade dessas coisas todas, né, daqui. Então, para mim, é minha casa hoje, a Paraíba, um viva aí, né? Eu sou engenheira química de profissão, então sou graduada pela UFPB. E aí, falando um pouquinho a respeito da minha graduação, eu sempre procurei estar fazendo coisas fora da grade curricular ali, né? Fiz bastante iniciação científica, principalmente pelos projetos de PIBIC e PIVIC. Tentei algumas coisas no início, fui para a área de mecânica, fui para a área de computação, que eu sou péssima, detesto, inclusive. Mas me encontrei verdadeiramente dentro da bioengenharia na época, né? Que eu achei incrível a oportunidade de estar mexendo com uma coisa muito mais viva, muito mais dinâmico, que é um micro-organismo, e isso está abraçado, né, pela engenharia química. Então, eu me toquei, né, que engenheiro químico não necessariamente tem que saber modelar um processo e fazer inúmeros cálculos e tal. A gente consegue estar se achando em uma coisa que às vezes nem é muito falado dentro da universidade, que às vezes é até menosprezado, né, que é a área mais biológica, né, mais viva da engenharia. Também sou pós-junior pela Projec, né, que é a empresa de engenharia química da UFPB, engenharia química e químico-industrial da UFPB. Então, estive lá por pouco tempo, na real. Eu fiquei cerca de um ano e meio, mais ou menos. Mas, para mim, a Projec, ela significa uma etapa de visualização, de expansão, sabe? Quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de enxergar um degrau acima, assim, sabe? E visualizar para onde eu poderia estar indo como engenheira química. Eu acho que, para mim, esse é o principal aí dentro da Project. Para mim, foi uma experiência de visualizar algo novo, assim, sabe? De tentar descobrir para onde eu iria para me encontrar profissionalmente. E aí eu decidi que quando eu fosse estagiar, né, quando estivesse perto de terminar o curso, eu queria estagiar em alguma coisa que eu verdadeiramente acreditasse, que eu quisesse praticar, né, ao longo da minha carreira aí, futuramente. E aí eu procurei a ajuda da professora Ana Flávia, que eu não sei se vocês conhecem, mas é até essa mulherzinha aqui de preto, no canto da apresentação, maravilhosa. Pedi ajuda para ela, que me indicou para um pessoal da Fermentec, que é essa empresa aqui. Fica no interior do estado de São Paulo, mais especificamente em Piracicaba. Eu não sei se vocês conhecem ali a cidade, próxima ali da Grande Campinas, né? E aí eu fui para lá. Passei 9 meses. É uma empresa que trabalha com processos de consultoria, com consultorias para processos fermentativos, na verdade. Isso voltada para a área usineira, né? Para a produção de etanol. Então, basicamente, o que a Fermentec faz, eu acho legal me debruçar um pouco mais sobre isso, porque foi uma empresa muito importante na minha vida, sabe? E aí, na minha construção profissional, né? Então, basicamente, o que ela faz é otimizar, prestar consultoria para uma usina, né, produtora de etanol, para otimizar o processo fermentativo dessa usina, para que ela produzisse álcool, né, mais álcool, produzisse álcool com maior eficiência, no caso. Então, ela mexia na parte microbiológica da fermentação da usina, para poder otimizar essa fermentação alcoólica, né, na produção de etanol. Então, era muito bacana. Eu trabalhei lá na área de gestão de qualidade, no primeiro momento, quando eu fiz o estágio, mesmo propriamente dito, e depois eu desenvolvi meu TCC lá também, e aí eu trabalhei na área de pesquisa. E aí desenvolvi um protótipo de como é que pode dizer? Um protótipo para testar uma variável do processo que eles estavam a fim de testar lá. E foi bem legal, foi muito interessante, eu aprendi muito, fiz vários cursos com relação a várias coisas que eles prestam lá também. E aí foi um período bem bacana, onde eu consegui estar visualizando outras coisas também, né? Essa mulherzinha aqui do meu lado era minha orientadora lá, minha supervisora, Silene. É uma pessoa muito importante na minha vida também, porque é ela que me deu o meu primeiro Scooby. Para quem não sabe, o Scooby
o micro-organismo que faz a kombucha, né? É a mãe da kombucha. Então, foi ela que me deu o meu primeiro Scooby. Então, lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que verdadeiramente se importam com a alimentação. Elas se importavam sobre o que eles estavam se alimentando, sabe? E a Silene era uma dessas pessoas. Então, ela me confrontava muito, às vezes, com a forma que eu me alimentava. Me dava muitas coisas diferentes para provar, porque se eu não me engano, ela é biologista. E ela mexe bastante com essa parte, né? Então, ela trazia várias coisas diferentes para eu testar, para eu comer, queijos, kefir, e ela foi a que me apresentou a kombucha, né, no caso. E aí, terminei, né, me formei e fui para o mestrado agora. Faço mestrado pela UFPB também, e aí focado em processos fermentativos, mais kombucha, que foi paixão à primeira vista, eu costumo dizer. E aí, meu projeto hoje, ele visa o desenvolvimento e a padronização de kombuchas nos sabores nordestinos, porque a intenção é aplicar a cultura do Nordeste na kombucha para que a gente possa valorizar todos os insumos daqui, ou alguns insumos daqui, e prestigiar a nossa região, né, vamos dizer assim. Então, hoje eu sou orientada pelo professor Bispo, que eu não tenho uma foto com ele ainda, devido à pandemia, mas sou co-orientada pela professora Charline aí, que sempre esteve junto, né, com a gente aí. Como eu disse, eu sou sócia proprietária da Bauá Kombucha, certo? A gente vai falar um pouquinho a respeito dela, mas a gente é pioneiro aqui em João Pessoa em produção de kombucha em grande escala, em escala industrial, no caso. Então, aí, para introduzir, antes de começar a falar a respeito da kombucha, eu queria trazer um pequeno panorama histórico, né, da alimentação mundial, para que a gente possa entender em qual momento histórico nós, né, seres humanos, habitantes e sobreviventes de 2020, dentro do século XXI, aonde a gente se encontra nesse panorama histórico no quesito alimentação, certo? Eu achei uma tese de mestrado, eu até queria ter trazido ela, depois eu fui pensar nisso, mas eu achei uma tese de mestrado muito interessante. Depois, quem tiver interesse em ler, eu super apoio, passo para vocês, que é de uma nutricionista que está fazendo mestrado em engenharia de produção. Então, ela faz um levantamento muito interessante a respeito do momento histórico da humanidade relacionado ao hábito de se alimentar, né? A necessidade de se alimentar. Aí ela traz a seguinte frase, né? Que o início das civilizações, de cada civilização, né, da civilização humana como um todo, está intimamente relacionado com a procura de alimentos. Então, o homem ele sempre esteve se colocando, ele sempre existiu como civilização em torno do hábito de se alimentar. Então, é bem junto aí, por isso que eu acho importante trazer esse panorama. Então, aí me perdoem quem entende história, os historiadores, mas eu vou fazer um levantamento bem geral, bem jogadinho, só para a gente se situar. E aí eu vou trazer alguns pontos para a gente entender essa linha histórica, beleza? Então, basicamente eu vou ter a pré-história, onde eu vou ter os homens das cavernas lá, para todo mundo que lembra, né? Nômade, caçador, que caça a sua própria comida, né? Que ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo, na verdade, ele foi criando a agricultura, técnicas agrícolas ali, bem primitivas, claro, né? O sistema de escrita também foi desenvolvido nessa época. Então, o homem, nesse período, ele começa a parar de ser caçador, começa a desenvolver a agricultura e começa a passar isso para frente através da escrita. No momento seguinte, a gente vai ter, né, as antigas civilizações, que daí a gente vai ter o Egito, a civilização egípcia, Roma, os persas, então a gente vai ter mais ou menos isso. Na Idade Média, esse homem que deixa de ser nômade, caçador, passa a ser sedentário, ele começa a tentar se estruturar dentro de um sistema de comunidade, então ele começa a tentar arrumar esse sistema de comunidade através, aí a gente começa a ver, né, sistemas de feudalismo, de monarquia e assim por diante. Só que essas técnicas agrícolas da era passada, né, do período passado, ela não consegue acompanhar esse crescimento populacional, que é o convívio em comunidade, né, fechado e tal, teve. E, ao mesmo tempo, a falta de higiene, né, todas as noções de higiene básica, né, da época, proporcionou as grandes pestes e a fome. Então, o povo começou a passar fome porque não tinha técnicas agrícolas
suficientemente modernas para poder produzir. Então, o homem se lança ao mar, que é aquela história das grandes navegações, né? Ele vai atrás de especiaria, ele vai atrás de outras coisas que ele consiga estar vendendo no próprio continente, no próprio país, né? E aí ele tem um choque cultural. Ele se depara com a Índia, ele se depara com a parte oriental do globo, né? Que tem muita coisa diferente e às vezes mais modernas ou coesas, vamos dizer assim, né? Para se plantar, para se colher. Então, dessa época também vai ter uma introdução muito forte de plantas, né, no continente europeu, do Oriente, ali da parte nova ali que eles estão desbravando, né? Animais também vêm para esse continente, vêm para esse pedaço. Então, o homem começa a perceber que ele não só não precisa passar fome, mas também o ato de se alimentar não precisa ser uma coisa maçante. Você pode comer um arroz com curry agora. Você pode comer uma especiaria, uma canela, você pode temperar a sua comida, não só conservar e jogar um salzinho ali, né? Então, ele começa a descobrir o prazer na alimentação e modos diferentes de estar consumindo esse alimento. Então, também na era seguinte, né, na época seguinte, a gente vai ter a Idade Moderna, marcada pelo renascentismo, pela científico e cultural, né? Aí a gente chega na Idade Moderna. Como eu falei, muito rápido aí, bem jogadinho, tá, a história. Então, a gente chega na Idade Contemporânea, que data, né, do ano de 1789 até a atualidade, certo? Essa Idade Contemporânea, ela começa a partir da Revolução Francesa, a queda da Bastilha e tal. Então, nos anos um pouco mais para frente, né, a gente vai ter a Revolução Industrial, onde, principalmente, a gente tem a saída do homem, né, do campo para a indústria. Então, a gente vai ver esse êxodo rural aí. E aí eu achei interessante trazer um pouco sobre a independência do Brasil, porque a independência do Brasil é datada de 1822. Ou seja, é bem recente. A gente deixou de ser colônia muito recentemente. Então, não é por um acaso que a gente é atrasados, entre aspas, né? Mas é uma coisa histórica, né? A gente consegue ver um panorama bem legal quando a gente olha para as datas, para as épocas, para tudo que aconteceu na Europa, né? E o tão pouco que aconteceu aqui. E aí a gente chega no ano de 2020, né? No século XXI aí, e quando a gente olha, principalmente para o ano de 2020, propriamente dito, a gente tem um alerta gigante que grita que o nosso sistema alimentar ele está doente. A gente está doente. A nossa sociedade, como um todo, está gravemente num caminho errado, né? Vamos dizer assim. Então, a gente começa a olhar para esse aspecto, começa a se questionar o porquê, e a partir de então, vem as tendências do novo mercado, né? Então, aí a gente consegue elencar alguns pontos, né? Que isso tudo, quando eu falo que o nosso sistema alimentar está doente, aí eu posso colocar como um ponto que o alimento, ele deixa de ser algo que é simplesmente, como pode dizer, uma necessidade biológica para o homem, certo? E ele passa a ser uma mercadoria. Então, isso é muito importante a gente entender e entender na raiz da coisa toda, né? Porque a partir da Revolução Industrial, que é dali do final do século XVIII, o homem, ele sai do campo. Então, se ele sai do campo, ele deixa de plantar o seu próprio alimento. Ele deixa de estar em contato com o seu próprio alimento. Ele deixa de ver, ele deixa de pegar, de esperar o tempo necessário para poder colher, para poder vender, enfim. Então, esse alimento, ele não é mais uma necessidade biológica do homem, ele é uma mercadoria. E uma mercadoria que visa lucro. Então, a gente começa a perceber que se o homem, ele já não está mais presente no campo, ele já não vê mais com o que ele se alimenta. Ele já se importa cada vez menos com o que ele se alimenta. Ele não se importa com o quanto de pesticida e agrotóxico está sendo usado para produzir aquele alface que ele está comendo, porque ele só quer comer, chegar no mercado, comprar, comer, porque aquilo é uma mercadoria. Já não é mais algo que serve para nutrir verdadeiramente o corpo, e enfim. E é isso que a gente vê. E ele também não se importa com poluir essa natureza, porque ele já não está mais lá para ver. Ele não se importa com o tanto de mata que tem que ser derrubado para produzir gados intensivamente, né? Vamos dizer assim. Ele já não se importa mais com o resíduo da indústria que é jogado na natureza, porque ele já não está mais presente lá. E isso é muito louco de pensar. Quando eu estava lendo esse mestrado, eu fiquei muito doido. E aí eu quis trazer que esse sistema alimentar atual, né, da nossa sociedade de hoje, ele traz alto risco, né, ele é extremamente nocivo para a humanidade, como a gente já consegue perceber, né,
E ele é impulsionado principalmente pelo capitalismo globalizado, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho. Mas eu achei legal também trazer essa nota com a definição do que é sistema alimentar, porque quando a gente fala, sistema alimentar, né? O que é isso? Então, o sistema alimentar ele é o conjunto de processos que interagem com as atividades de alimentação e nutrição. Então, inclui agricultura, pecuária, produção, processamento, distribuição, abastecimento, comercialização, preparo e consumo do alimento. Então, é toda a cadeia produtiva que envolve o ato de se alimentar. Então, não é só... Quando a gente pensa em, tem um problema em algum lugar, né? A gente pensa, tem um problema lá no campo. Tem um problema com um grande governo. Tem um problema com tal. Tem problema com todos. Porque isso vai desde o ato de plantar até o ato de consumir. Então, a gente, como consumidor, faz parte dessa problemática do sistema alimentar. E isso também é doido. Se alguém tiver alguma coisa para comentar, pode. E aí, todo esse sistema, né, como eu já disse, ele é levantado, impulsionado, né, suportado pelo capitalismo globalizado. E é importante falar a respeito disso, porque esse capitalismo globalizado, por suportar e impulsionar todo esse sistema, ele infere diretamente em mudanças profundas no comportamento das pessoas em se alimentar. Então aí, vamos entender, né? Segunda Guerra Mundial, aí aquela história que a gente já sabe. A escassez de mão de obra, a profissionalização da mulher, a escassez de tempo, porque se a mulher já não está mais em casa, o homem está na guerra, alguém tem que botar comida na mesa, zero direito trabalhista, e menos eu tenho tempo para estar dentro da cozinha cozinhando, certo? Então, a minha falta de tempo exige alimentos pré-elaborados, desculpa. Ou seja, os famosos fast foods aí, né? Nessa época teve um boom também de restaurante. Antes, restaurante era uma coisa meio estranha, assim, né? As pessoas não iam muito a restaurantes. E agora esses estabelecimentos fizeram muito sucesso, passaram a fazer sucesso, porque as pessoas já não têm tempo de cozinhar e precisam se alimentar. De novo, o ato, né? A comida em si como uma mercadoria, se a gente for ver, né? E aí também guerra, né? De volta na guerra, né? O governo ele começa a incentivar muito o desenvolvimento de técnicas de conservação do alimento. Então vão surgir aí técnicas de pasteurização, de conservantes, vão surgir as comidas enlatadas, principalmente para mandar comida para o exército, né? Na época da guerra. Então, mais uma vez aí, comida como mercadoria e não como algo que nutre necessariamente o seu corpo, ou que faz bem necessariamente para o seu corpo, né? E aí, passou os anos, né, a gente começa a perceber as consequências disso tudo depois de um tempo. Então, as estatísticas trazem coisas benéficas, óbvias, né, que ajudaram aí, né, todo esse sistema produtivo de comida. Então, as técnicas agrícolas, elas avançaram, e de processamento do alimento avançaram muito, certo? Então, o alimento, ele passa a ser mais acessível e o consumidor é mais fácil o consumidor chegar até esse alimento. Isso faz com que a taxa de fome ela caia. Segundo esse dado aí de 2012, está um pouco desatualizado, mas só 13 a 15% da população mundial passa fome no mundo, né? Então, 13 a 15% da população. Beleza. Consegui reduzir aí uma quantidade ok da quantidade de fome, né? Trouxe esse alimento de forma mais fácil para o consumidor, mas aí eu começo a ver as doenças modernas, né, chamadas aí, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que são devido a uma alimentação hipercalórica, né, dotada de gorduras trans, ácidos graxos saturados, devido ao consumo excessivo de açúcar, sal, refrigerante, álcool, atrelado à falta de comida de verdade, né, que são aí as frutas, os legumes, os vegetais, e ao uso de tabaco também. Então, complicado. Eu também trouxe esse dado aqui porque eu me assustei um pouco com ele, principalmente porque diz respeito à obesidade infantil. Então, no Brasil, nos últimos 20 anos, houve um aumento de 4 vezes o número de crianças obesas entre 5 e 9 anos. Então, é bem assustador, porque a gente está falando de crianças, né? De pessoas, de seres humanos pequenos ali que dependem de um outro ser humano para se alimentar. Então, isso vem de antes dele e muito provavelmente se perpetua aí
com os filhos destes, né? Vamos dizer assim. Então é bem assustador, né? Então, qual é a tendência do mercado hoje? Vamos falar de coisa boa. A tendência do mercado hoje é de sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade, né? Para a gente entender, porque a gente às vezes ouve a palavra várias vezes, mas não sabe do que se trata. Então, a sustentabilidade nada mais é do que a capacidade de você estar conseguindo suprir as necessidades de uma determinada população sem exterminar a chance de uma próxima geração. Então, sem tirar a chance de sobrevivência mesmo. Você acabar com tudo que você tem hoje e deixar uma próxima geração sem nada, ou prejudicada devido à sua passagem pela Terra, vamos dizer mais ou menos assim. Então, aí, quando a gente diz respeito ao mercado, tem algumas coisas que são, alguns temas, né? Algumas propostas que são bem abraçadas. Que, no caso, é a produção limpa, aproveitando tudo e sem dejetos poluentes, vamos dizer assim, a prevenção e o controle de poluentes, a utilização mínima de recursos, entre outros. E, além disso, tem havido também uma necessidade de resgatar o contato com o alimento. Então, as pessoas já não querem mais comer 100% do tempo no McDonald's e não saber de onde vem aquilo, quem é que produz aquilo, o que tem naquilo, se aquilo algum dia vai estragar. As pessoas querem ver o que estão consumindo, querem ter contato, querem plantar. Eu não sei se vocês sabem. Tem até uma propaganda muito, muito legal, que quando eu vi, eu até comentei, que em 2020, né, principalmente em 2020 aí, né, que todo mundo ficou em casa e precisou arrumar um novo hobby aí. Em 2020, as pessoas começaram os artigos de jardinaria, né, de horta e tal, cresceram muitos por cento, não lembro quanto foi, mas mais de 100% durante a pandemia, e as pessoas têm cada vez mais plantado em casa, trazido as plantas para dentro de casa. Então, isso é uma coisa que significa muito também dentro da alimentação. Porque, de novo, eu estou plantando meu manjericão, eu estou plantando minha cebolinha, que é uma coisa mínima, mas que faz com que eu vá para a cozinha para aproveitar aquilo. Então, eu não vou comprar um hambúrguer congelado para botar meu manjericão. E aí você começa a resgatar, né, essa noção de alimento como necessidade biológica do ser humano e não mais como um mercado, né, qualquer. E é isso, né? A gente está cada vez mais na contramão da industrialização, então cada vez mais tem se preferido alimentos naturais e sem uso de conservantes, de agrotóxicos, orgânicos, aí, ó, com um boom gigante, crescido muito. Então, isso aconteceu devido a uma dinâmica de conscientização, né, do consumidor, e também é um momento histórico que a gente tem vivido, né, 2020 foi um tapa na cara aí pra gente, e aí hoje a gente vê que 28% da população acredita que consumir um alimento nutricionalmente rico é importante. Bacana, né? E 22%, sempre que vai ao mercado, opta por comprar alimentos naturais e sem conservantes sempre que possível. Isso é muito legal. E aí a gente consegue ver isso em números também, né? De acordo com algumas agências de pesquisa, o mercado de alimentos saudáveis cresceu 98% só no Brasil, com um grande salto entre 2009 e 2014, ranqueando o país na 4ª posição mundial, certo? Tendo movimentação de 35 bilhões ao ano. Ou seja, continua sendo mercado, mas a gente está tentando, né? Mas são 35 bilhões de reais, de dólares, desculpa aí, ao ano, né? A movimentação do Brasil. Então, a gente entra para a grande estrela aqui, que é a kombucha. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém quer falar alguma coisa? Fale. Então, vamos lá. Kombucha, certo? O nome é kombucha, do jeito que você quiser pronunciar, certo? Kombu significa alga em chinês e cha de chá. Então, é um chá de alga, vamos dizer assim. Eu acredito que seja devido à aparência do Scooby aqui, bonitinho, que é o micro-organismo que fermenta o chá. Beleza? Então, o que é a kombucha ou kombucha? É uma bebida fermentada. E aí eu trouxe aqui alguns alimentos fermentados para a gente entender quem já consumiu algum alimento fermentado, se conhece o alimento fermentado. Então, a gente vai ter a cerveja, bingo aí, todo mundo já bebeu cerveja, eu acredito.
vinho, vários tipos de vinho, espumantes, kefir. Alguém conhece kefir? Já ouviu Eu não falar? conheço, não. Nunca ouvi falar. Então, kefir são essas bolinhas que tá na colherzinha aqui, não sei se dá para ver, que são micro-organismos também, que você coloca... Eita, que massa! Rodrigo, parabéns. Que você coloca no leite, ele vai fermentar o seu leite e vai fazer um iogurte. Aqui, certo? É só isso. Só que ele também é probiótico, eu acho que o Rodrigo sabe explicar melhor aí. Ele é probiótico também, mas é um produto que também vem de um processo fermentativo, né? Eu vou ter as conservas também, que aí várias conservas, picles, azeitona, chucrute, pimentão, tudo que você acaba fermentando para fazer uma conserva, para conservar aquele alimento, é um produto fermentado, certo? E aí, alguém já comeu algum tipo de conserva? Não? Ninguém? Chucrute? Enfim, ninguém me responde. Ó, então vamos lá. Então, esses são alimentos que a gente conhece. Esses são alimentos que a gente conhece aí da fermentação. E a kombucha nada mais é do que uma bebida fermentada. Assim como a cerveja, assim como o vinho, assim como o espumante. Então, nada mais é do que uma bebida fermentada. Ela é originária da China, mais especificamente ali da Manchúria. Milenar, de 220 anos antes de Cristo. Tem registros dela, dizem, eu não sei, eu já ouvi falar aí, que tem registros do consumo da bebida na Bíblia, inclusive. Então, é bem legal. E aí, da dinastia Cixin, eu acho que chama, é um nome chinês lá, ela era muito conhecida como Elixir da Imortalidade. Se vocês pesquisarem em algum momento ali, Jesus tomou kombucha, com certeza, Gilvan. E aí, se você pesquisar kombucha, né? Provavelmente quando vocês ouviram falar, assim como eu, quando eu ouvi falar, eu corri para a internet e fui pesquisar para ver o que era, porque eu achei interessante o nome. Então, se vocês já pesquisaram na internet, vocês vão achar sinônimos aí. Elixir da imortalidade, não sei o que da vida, tem um monte de tipo de apelido que na época era dado para a bebida. Então, ela era muito valorizada devido às propriedades desintoxicantes e energizantes. Então, a bebida é uma kombucha que dá energia, que desintoxica, que ajuda. Hoje, ela já é reconhecida como parte importante da alimentação humana. Ela ainda não é totalmente comprovada, só tem alguns testes em animais, mas futuramente aí, com certeza, eu acredito fielmente que já vão ter, os testes em humanos já vão estar mais desenvolvidos para poder se afirmar algo mais correto. Mas com certeza é isso. Então, olha, a kombucha, ela é uma bebida fermentada, como eu disse, e como todo fermentado, todo mundo que consome fermentado sabe que fermentado tem sabor e cheiro de fermentado. Então, primeira vez que eu provei cerveja, eu vou contar minha experiência, eu não gostei. Eu achei horrível. Eu falei, meu Deus, como que as pessoas gostam de cerveja, esse negócio fede, esse negócio é estranho, não é bom, é amargo e trá. Eu aposto que tem muita gente que tem a mesma experiência, teve a mesma experiência quando provou a cerveja. Vinho não são todas as pessoas que apreciam, vamos dizer assim, mas é porque é uma bebida muito, muito imponente, né? Vinho é uma coisa que chega chegando. Então, todo tipo de fermentado que você consome, ele tem a peculiaridade de ser fermentado. Então, eu gosto muito desse meme, eu preciso dizer, eu quis trazer ele. Essa é uma menina, não sei de onde que ela é exatamente, mas a galera já deve ter visto, provando kombucha pela primeira vez. Então, ela dá uma bebidinha, tipo, na curiosidade, quero saber o que é, olha com uma cara de tipo, vai, não, e depois, acho que vai rolar. Então, esse é o processo de se alimentar de fermentados. Você tem que entender que aquilo é um fermentado, que aquilo tem sabor, odor, textura, aparência próprio, e você tem que abrir a sua mente e ir consumindo aquilo para você conseguir criar o hábito de se alimentar com aquele alimento. Por exemplo, cerveja não foi na primeira que eu me apaixonei, foi lá para a segunda, terceira. Diferente da kombucha. A kombucha eu já gostei muito, logo de cara. Eu achei que foi amor à primeira vista. Amiga, tem uma pergunta aqui para tu no chat, de Rodrigo. Eu não consigo ver, peraí, deixa eu tentar. Eu posso ler se quiser. Você pode falar, Rodrigo. Pode falar, Rodrigo, diz aí. Abre o chat. Qual que eu acho mais benéfico? Eu acabei de ver aqui. É isso?
Ele perguntou, é que ele tá com vergonha, ele perguntou o que tu acha mais benéfico, o kefir ou a kombucha? Então, eu não sei porque eu não trabalho com kefir, né? Mas eu sei que o kombucha é bem benéfica. E tem várias coisas que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas são bem benéficas. Agora, eu acho que o kefir é bem similar. Eu não sei, na verdade, te dizer. É porque o kefir você vai ter um tipo, né, só de fermentação. Eu não sei te dizer, na real. Preciso pular essa pergunta, preciso pesquisar. Porque eu nunca trabalhei com kefir, eu não li nada sobre kefir. Aí eu não sei te dizer. Só sei o que é. Beleza? Então, vou continuar. A respeito do sabor, novamente, ele é levemente doce, então você vai ter um adocicadinho ali, mas bem levinho no final. E ele é ácido, ele é um pouquinho ácido, na real. Se você algum dia na sua vida já bebeu uma kombucha e ela estava sabor vinagre, você não provou a melhor kombucha da sua vida, certo? Não é para ser sabor vinagre, é para ser sabor kombucha. E a kombucha tem uma acidez, ela é uma bebida vinagrada, ela é uma bebida acética, na verdade, certo? Mas ela não é uma coisa intragável. Ela é uma coisa que dá um azedinho que você sente lá no finalzinho, assim, sabe? Pronto. Essa é uma boa kombucha. E ela é bem refrescante, né? Você toma ela geladinha, bem gostosinha. E ela é gaseificada, naturalmente gaseificada. Você pode suplementar também o CO2 nela, né? Mas se você não quiser, você consegue produzir uma kombucha gaseificada naturalmente, só pelos processos da fermentação da levedura, certo? E aí, vamos falar agora a respeito dos ingredientes da kombucha. Então, kombucha vai água sem cloro, né, filtrada. Chá verde, na verdade, são folhas do gênero Camellia sinense. Camellia sinense é uma espécie de uma planta, certo? Um chá, que daí pode ser de vários tipos. Chá verde, chá preto, chá branco, chá vermelho, se eu não me engano. Tem algumas espécies, alguns tipos de chá que são dessa espécie Camellia sinense, certo? Tradicionalmente, a kombucha é feita ou com chá verde, ou com chá preto, ou às vezes com um blend de chás. Beleza? Eu gosto muito de chá verde, porque o chá verde ele é no finalzinho, o chá preto ele é mais presente. Então, eu acho que para o chá preto você tem que ter um hábito ali de gostar bastante de chá. Eu gosto, mas tem gente que não gosta muito. E aí também eu acho importante ressaltar que kombucha não é chá. Eu já ouvi muitas pessoas falando, né? Ah, kombucha é um chá. Kombucha não é chá. Kombucha ele é uma bebida fermentada, à base de chá. Então, eu não vou ter um gosto de chá. Quando você bebe vinho, você não bebe um suco de uva, nem perto disso, né, inclusive. Quando você bebe cerveja, você não bebe amido com lúpulo e blá, 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 certo? Você bebe cerveja. Então, tem um sabor totalmente diferenciado, não é chá. Então, além de água, do chá, vai açúcar e também vai o Scooby com uma quantidadezinha, um líquido que a gente chama de starter, certo? Que é uma solução acidificante. É um resto de kombucha da batelada anterior. Para quem não sabe o que é batelada, fiz a kombucha a primeira vez, certo? Aquela é uma batelada. Tirei a kombucha e tal, bebi a kombucha. Eu vou deixar uma quantidadezinha desse líquido para aproveitar para uma próxima batelada, para uma próxima vez que eu for fazer kombucha. Então, beleza. Eu vou fazer esse chá açucarado. Quando ele estiver numa temperatura legal, eu vou falar sobre o processo melhor lá na frente. Eu vou adicionar esse micro-organismo e vou deixar ele em condição aeróbica, ou seja, tem que ter oxigênio. Vou falar mais sobre isso lá na frente. Cerca de 15 dias eu tenho a kombucha. E aí, o que é a kombucha? Por que a gente fala que ela é super complexa e completa? Porque ela tem muitos compostos ali dentro que fazem bem à saúde, certo? E aí a gente vai encontrar ácidos orgânicos diversos, vários, vitaminas, principalmente do complexo C e do complexo B. Vou encontrar vários aminoácidos, cerca de 14, enzimas, vou encontrar um restinho de etanol também, antibióticos ativos, antioxidantes, minerais e gás carbônico, que é o que dá a gaseificação da bebida, né? Então aí, depois de explicado mais ou menos aí, né, quais são os ingredientes da kombucha, e aí assim, para fazer em casa, para você consumir, ou para a grande indústria consciente, vamos dizer assim, são só esses ingredientes, certo? Aditivos como corante, pintante, todas essas coisas aradas aí são opcionais. Se você quiser, né, pôr, na verdade. Aí vamos falar um pouco sobre a estrela da kombucha, a coisa mais linda, maravilhosa, a mãe de todas as mães aí, que é o Scooby. O Scooby é essa panquequinha aqui, bonitinha,
certo? Que nem sempre é tão bonitinho assim. Tem alguns scoops que são mais escuros, tem alguns scoops que são mais caídos, assim, sabe? Nem todos são assim. E é normal. É uma coisa, assim, que assusta no primeiro momento, mas que é totalmente normal e lindo do mesmo jeito que essa mais branquinha. Então, o que é o Scooby? O Scooby é uma simbiose de micro-organismos, certo? Eu não sei se vocês lembram o que é simbiose, mas simbiose significa ajuda mútua entre espécies. Então, eu vou ter leveduras e bactérias atuando uma em prol da outra, uma dando alimento para a outra, uma se ajudando, uma ajudando a outra para coexistirem e habitarem no mesmo ambiente, certo? Então, esse Scooby aqui tem aí leveduras várias e bactérias várias coexistindo, se ajudando nessa panqueca celulósica aí, essa gosminha aí, esse negocinho que deixa durinho, certo? Para fazer a kombucha, ok? E aí são várias espécies, como eu disse, são várias leveduras e várias bactérias. E a composição exata dessas, por exemplo, eu posso dizer, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Exatamente não é possível. Por quê? Porque é uma simbiose, então é uma coisa um pouco selvagem, vamos dizer assim. Para quem trabalha com micro-organismos sabe mais ou menos o que significa. Significa que eu não tenho um controle exato sobre o que está ali dentro, né? Eu tenho micro-organismos de fora que podem chegar ali e habitarem bem, tem outros que não. E a gente tem que tomar cuidado bastante com contaminação, mesmo sendo assim, sabe? Então, natural, mas enfim. E aí, para fazer a caracterização exata, não é muito viável, porque passa o tempo, você muda o inóculo, ou muda o starter, essa composição ela vai variando, então é uma coisa bem dinâmica às vezes. Aí, o que aconteceu? Para desenvolver o meu projeto de pesquisa, por se tratar de um projeto de pesquisa, a gente precisava de um Scooby mais ou menos caracterizado ali. Então, a gente comprou um Scooby, certo? Que é essa panquequinha aqui de novo, que é um micro-organismo, ok? E aí, ele tinha essa composição. Então, olha só. Na verdade, isso não é composição, isso é viabilidade, tá? Só para corrigir. Todas essas bactérias existem no meu Scooby, que eu comprei, inicialmente, né? Que eu comprei. Todas essas leveduras existem no meu Scooby. Então, elas vão trabalhar juntas, eu vou explicar mais ou menos como é mais para frente, e elas vão produzir a kombucha. Então, olha só, eu quis trazer essa espécie de bactéria especificamente porque ela produz um ácido que é bem famoso, principalmente para quem consome kombucha. Se vocês derem uma pesquisada, vão achar várias referências falando desse ácido, certo? Ele chama DSL, ácido disacárico 1,4-lactona, o nome dele químico, vamos dizer assim, né? E ele é um inibidor da atividade de uma enzima chamada glucuronidase, que é associada a vários tipos de cânceres. Então, eu tenho uma bactéria que produz esse ácido que funciona como desativador de uma enzima que funciona como uma enzima desativador de um negócio que desenvolve, que é propenso a desenvolver câncer. Olha só que legal. Muito interessante, né? Então, por isso que a gente tem algumas evidências aí da kombucha ser anticancerígena, por exemplo. Então, aqui, eu queria falar um pouco a respeito da dinâmica microbiana e bioquímica da kombucha, certo? Então, para quem não conhece um processo fermentativo, vou explicar bem rapidamente que um processo fermentativo nada mais é do que um micro-organismo num substrato, né, que tem uma comida para ele lá, bem vulgarmente falando, certo? Tem uma comida para ele lá. No caso da kombucha, a comida é um açúcar, um carboidrato, certo? Então, ele vai comer esse carboidrato e, como diz o professor Flávio, vai fazer um xixizinho, que são as substâncias provenientes da fermentação que ela está produzindo, que ela está fazendo, né? Que ela está metabolizando. Então, ela metaboliza esse carboidrato, no caso da kombucha, é o açúcar, para produzir outros compostos aí, que é o que é a kombucha, né, no caso. Então, vamos lá. Para a produção de kombucha, por se tratar de várias espécies que tem ali dentro, né, vários micro-organismos que tem ali dentro, eu vou ter 3 tipos de fermentação. Então, isso é bem legal. Eu vou ter a fermentação alcoólica, a lática e a acética. A alcoólica, como eu acredito, né, que o pessoal saiba, produz etanol, né, produz o álcool. A lática produz o ácido lático e a acética, o ácido acético. Vulgarmente aí, popularmente conhecido como vinagre também. Então, basicamente, o que eu vou ter é a levedura, né, quebrando a sacarose, que é a minha açúcar, que foi colocado lá no começo, em glicose e frutose, beleza?
E aí eu vou ter o processo de fermentação lática, de fermentação acética, aqui, ó, de fermentação alcoólica, né, no caso, e de fermentação acética. Então, eu vou ter a produção de CO2, de ácido acético, de água, de vários ácidos, olha, e da própria celulose. A celulose, que é o que dá estrutura, né, para o Scooby, ela é produzida por uma bactéria acética. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas então a gente começa a perceber o tamanho da complexidade que é a produção de kombucha, né? E aí, quem produz em casa, ou quem já viu a produção, né, em algum lugar aí, você vai perceber que ao longo da sua batelada, né, ao longo da sua fermentação, dos seus 10, 15 dias aí que você deixa fermentando, principalmente se for de vidro, o seu potinho, você vai perceber que ao longo da fermentação, um baby Scooby, um novo Scooby, ele vai começar a se formar aqui na beirinha, ó, bem, na boca do seu vaso ali, na superfície do seu líquido. Isso acontece, como eu disse, devido às bactérias acéticas, certo? Que estão presentes no Scooby, e elas são aeróbicas. Por isso que o processo para formar esse novo Scooby aí, que significa que se eu formar esse novo Scooby aí, a minha fermentação está acontecendo de uma maneira legal. Eu não me adentrei muito ao processo em si, sabe? De metabolização da sacarose, mas quem tiver interesse pode mandar um alô aí que qualquer coisa eu explico melhor ou mando algumas referências também, tá bom? Mas é bem simples. A levedura, ela quebra a sacarose, né? Produz o etanol, certo? Esse etanol é consumido pelo ácido pela bactéria acética que produz o ácido acético. Então, se você começar a perceber, você vai ter no final uma bebida com pouquíssimo açúcar, porque a levedura ela consome esse açúcar, com pouquíssimo etanol. Aí depende das técnicas também que você usa, certo? Pode ser muito alcoólico, kombucha também. Existe kombucha de até hard kombucha, né, que a gente chama. E aí o teor alcoólico permitido pela legislação é de até 8%, que é bastante alto, inclusive, para uma bebida fermentada, né? Então, ela vai produzir o etanol, só que esse etanol, ele vai ser consumido pela bactéria e vai produzir ácido acético. Então, no final, você vai ter uma bebida levemente doce, com um levemente azedinho que vem desse ácido acético aqui. Também, né? Tem outros ácidos, mas enfim. E aí, esse novo Scooby que se forma, e o Scooby anterior também, qualquer Scooby que você for pegar, ele é muito rico em fibras. E aí, para quem é ligado mais com nutrição e gosta e tal, deve conhecer melhor esses termos, mas aí eu vou falar, porque tá muito na moda, né? As pessoas estão falando bastante a respeito disso. Na televisão tem vários probióticos sendo vendidos em cápsula e alimentos mesmo, iogurte e tal, tem se usado dessa propaganda de ser probiótico, né, para vender. Então a gente precisa entender o que é o probiótico e o que é o pré-biótico. Então tem uma diferença aí, né? O pré-biótico, como mostra nessa figurinha muito boa aqui, certo? É a comida do micro-organismo que habita no seu intestino. Então, não sei se vocês sabem também, provavelmente sim, mas dentro da gente tem milhares, milhões, muitos micro-organismos, certo? Se a gente fosse caçado, a gente seria mais micro-organismo do que gente, né? Tem essa piada aí. Então, a gente tem um conjunto de micro-organismos que ficam ali no seu intestino, certo? Eles ajudam a absorver o nutriente da comida que você ingere, enquanto você está digerindo a sua comida, né, de fato. Então, esses micro-organismos, eles precisam ser alimentados. Então, você vai ter os pré-bióticos, que é a comida do probiótico, sendo que o micro-organismo em si é o probiótico. Não sei se ficou meio claro. Entende? Você tem os seus bichinhos que precisam comer. Os seus bichinhos são os probióticos e os pré-bióticos é a comida que você dá. Então, aí, são as fibras, são todos os alimentos aí que você... cereais, de uma forma geral, né? Que você precisa... que você, às vezes, tem dificuldade em ingerir, né? De fato, seu estômago, às vezes, não ingere bem para chegar lá vivo, né? E os probióticos são naturais, vêm da comida que a gente come, vêm vários lugares, certo? Vem geneticamente falando, vem também. Mas o que tem acontecido bastante é que ao longo das gerações aí, a gente tem perdido contato com o alimento vivo, né? Com as coisas não pasteurizadas, por exemplo, com as coisas orgânicas, porque hoje em dia a gente consome 1 milhão de agrotóxicos, né? Consome cada vez mais industrializados. Então, já tem pesquisas que relatam casos de criança nascendo com a microbiota pobre, porque o pai e a mãe têm a microbiota pobre, porque se alimentaram mal. Então, isso passa também para os filhos, certo? Leite materno, enfim.
Então, é bem importante a gente ter os pré-bióticos e os probióticos. Pronto. E aí, aqui eu trouxe, né? Já falei da parte da metabolização, né, do Scooby. Aqui eu trouxe algumas composições químicas do Scooby. Então, a gente vai ter, vários ácidos orgânicos, vamos ter açúcares, vitaminas, moléculas orgânicas, outros compostos, vários, inúmeros. Isso daqui foi uma kombucha, na verdade, vários artigos aí, mas foi uma kombucha que foi caracterizada, então eles fizeram essa caracterização de todos esses compostos que foi encontrado, né, nessa amostra. Então, a gente tem alguns influentes nessa composição. Então, o principal deles é o inóculo. Então, o que você está colocando ali dentro, o Scooby que você está colocando ali dentro e o starter que você está colocando ali dentro, certo? Com base nos bichinhos, nos micro-organismos que tem ali, você vai ter compostos diferentes, beleza? O substrato também é um pilar muito importante para essa bebida, para a composição dessa bebida. E aí o tipo de chá, o tipo de açúcar que você está colocando, o tipo de água que você está colocando, as concentrações que você está colocando influencia também, a qualidade desse substrato influencia também. Então, é bem interessante você pegar chás, por exemplo, orgânicos, não chás com agrotóxicos, né? Açúcar orgânico, se possível, se achar. Inclusive, estou aceitando contato de açúcar orgânico aí, fornecedores. O tempo também é importante, é uma variável influente para o processo de produção de kombucha, porque tem vários relatos, vários artigos diferentes, você consegue achar fácil na internet também, que faz um estudo ao longo do processo fermentativo de diversas kombuchas ao redor do mundo, sabe? Tem muito artigo indiano, muito artigo inglês, muito artigo, inclusive japonês sobre kombucha, tem muita coisa, a literatura é bem vasta a respeito da kombucha, quem se interessar em procurar. E a temperatura também é influente, então tudo gira em torno do micro-organismo, né? Conforme você trata esse micro-organismo, ele vai produzir uma coisa ou outra numa quantidade melhor ou pior. Então, em virtude dessa composição multifacetada, né, da kombucha, a gente tem se encantado muito com ela e tem sido muito bacana, né? A gente começa a voltar os olhos para ela. Então, a gente vai ter aqui alguns efeitos fisiológicos no consumo da kombucha frequente, né, regular, aí, com alguma regularidade. Não precisa ser necessariamente todo dia, mas frequente. Então, você vai ter, eu dividi em 3 pilares, mas também tem muita coisa a respeito disso, e inclusive artigos que relacionam os compostos presentes na kombucha com esses benefícios fisiológicos, vamos dizer assim, certo? Aí eu separei em 3 pilares. Então, a kombucha vai apresentar uma propriedade antibiótica, antioxidante e anticolesterômico, certo? E aí a gente tem algumas coisas, eu vou falar bem rapidinho, porque não é muito da minha alçada, né? Minha mãe me ajudou, inclusive, a montar. Minha mãe é anatomista. E aí faz a modulação imune, certo? Ele melhora a entrega de macromoléculas ativas, auxilia na saúde do cérebro, ele auxilia na reparação de tecidos, ele auxilia na atividade, ele tem atividade anticancerígena, anti-HIV1, ele tem neuroregeneração, ele auxilia na perda de peso, e aí eu vou deixar um asterisco, já volto nele, certo? Auxilia em casos de hipertensão, melhora a função cardíaca e previne contra a doença de Parkinson, entre outros aí, tá? Peguei só alguns. E aí o asterisco na perda de peso vem no sentido de que tem muitas pessoas que perguntam, né? Eu vou ficar magra, né? Me auxilia a melhorar a vida e tal. A perda de peso é um processo que envolve várias coisas, né? Envolve a prática de exercício regular, envolve as outras comidas, não só a kombucha, né? Que você se alimenta, a propensão genética que você tem de ser mais ou menos cheinha, e assim por diante, né? Então, a kombucha auxilia na perda de peso? Auxilia, porque ela melhora o metabolismo da sua digestão. Então, você vai estar digerindo melhor se você come bem, né? Então é importante você comer bem, né? Então você vai estar digerindo melhor, você vai estar metabolizando mais rápido, de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, e isso auxilia na perda de peso, certo? Mas não é milagre, então tem que ficar atento a isso, porque tem gente que faz umas propagandas mirabolantes, assim, né? Não é isso. E aí tem algumas ressalvas quanto à ingestão,
que vai principalmente para grávidas e lactantes, certo? Eu perguntei para Bispo, que é o meu orientador, com relação a isso, e ele me orientou a dizer que é principalmente com relação a substâncias, né, do chá, que podem ser abortivas, né? Então, não é necessariamente culpa da kombucha, no caso, certo? Por causa de chás, tem alguns chás, né, que grávida também não pode ingerir, por ser abortivo e tal, então pode ter efeito abortivo. E crianças com idade inferior a 6 anos. E aí, principalmente por causa da flora intestinal dessa criança, né, que às vezes não está suprida de nutrientes suficiente ou não tem diversidade suficiente para estar aguentando para estar ingerindo a kombucha mesmo, né, propriamente dito. Agora o assunto principal. Alguém tem alguma coisa para falar? Deixa eu ler o chat. Deixa eu ver. Quanto maior o tempo, mais avinagrado o sabor. Pode tomar de parar de remédio. Chá seca a barriga com alimentação boa. É isso aí. Tá, vamos lá. Aí, como fazer a kombucha em casa, né? Que é o que todo mundo quer saber. Alguém faz kombucha em casa aí? Eu faço. Na verdade, eu e minha mãe. Quem começou foi minha mãe. Ah, eu Só lembro. que eu já falei contigo e tudo, eu comentei no Instagram contigo. Quem faz é minha mãe. Depois eu comecei a ver mais sobre o kombucha e ela começou. Na verdade, minha mãe que me ensinou. Nem foi eu que ensinei a minha mãe, foi minha mãe que me ensinou a Legal. fazer. A Aí eu minha acho super legal. Eu acho super gostoso também. Tipo, eu tomava todo dia quando eu morava com minha mãe, mas hoje em dia eu não tomo tanto quanto antes. Mas é muito gostoso, eu adoro. também. E minha avó é viciada. Eu até comentei com você um Scooby para minha avó também, que é daqui, que, na verdade não é daqui, mas mora aqui. E ela é super viciada. Até mandei o link para ela para ver se ela assistia. Ela faz kombucha, só toma kombucha de noite e dia. E aí tem aquela coisa, né, de ser bacana, porque pode ser um hobby. Para mim começou como um hobby mesmo, de, nossa, eu acho interessante isso. É que nem produzir cerveja, né? Quem não quer produzir cerveja em casa? É um processo fermentativo muito mais simples do que produzir cerveja, muito mais. É uma fermentação, inclusive, dita simplificada, vamos dizer assim. Mas existem... É trabalhoso e exige alguns cuidados que nem todo mundo consegue dar, né? Então, acaba a Scooby morrendo, fungando, ou então abandonado na geladeira. Então, tipo, é fácil, mas também não é tão fácil assim, como o pessoal gosta de dizer, né? Então, como fazer kombucha em casa? Vamos falar sobre isso. Ei, Nayara, Oi. tem uma pergunta no chat. Reinaldo perguntou se a kombucha se encaixa naquela frase de que tudo demais é veneno, ou seja, se tomar muito pode ser Com prejudicial. certeza. Pode. Tudo que é demais pode ser prejudicial. E aí pode ser até acidose, eu acho que chama, quando a pessoa ingere muito teor alcoólico, sabe? E aí pode ser sim. Tudo que é muito, pode ser. Então tem... Mas assim, o pessoal gosta de falar 300 ml por dia só e tal. Se você tem um consumo, né? Se você tem um costume de consumir sempre, não tem problema você consumir mais, sabe? Você consegue estar aumentando esse consumo de uma forma bem tranquila até um determinado ponto, né? Você não pode viver de kombucha, porque daí vai ser ruim. Com relação à sanitização, teve uma pergunta sobre o invase, aí eu vi rapidinho, eu já vou falar sobre isso, tá? Aí eu vou só guarda aí. Aí sobre a sanitização, como fazer kombucha em casa, primeiro passo, sanitização. Tudo, sanitiza muito demais, tem que estar tudo limpo, maravilhoso. E aí eu uso sempre solução de cloro, álcool 70, ou aqueles, como é que chama? Deixa lá uma quantidadezinha, depois lava bem e tal. Ou então sanitizantes mesmo, que você encontra na indústria, PAC 200 e tal, você consegue estar comprando. Então, sanitiza tudo que você tiver de utensílio, vaso, bolsinha de infusão de chá, tudo que vai estar entrando em contato com a sua bebida, com o seu Scooby, sanitiza, certo? Lava bem, tudo bem certinho. Lugar limpo, sem celular, cabelo preso, tem que ser uma coisinha mais ou menos assim, para evitar contaminação, tá bom? E aí, então, o que a gente vai fazer? É fazer um chá, primeiramente, adoçado. Então, igual faz chá. Bota lá uma panelinha para ferver a água, coloca o açúcar, dissolve o açúcar, coloca o chazinho dentro da água quente, espera lá 5 minutinhos fervendo, rapidinho.
E aí, essa extração do chá, ela pode ser diferente, tá bom? Quanto mais tempo você demora, mais substâncias você extrai da erva, então ele pode ficar até um pouco amargo. Então, tem gente que deixa 10, tem gente que deixa 15, tem gente que deixa 5 minutos na infusão, então vai de cada um aí. Eu deixo geralmente 5 minutos, fervendo. Desligou o fogo, tirou lá. Ah, eu faço também diluição. Eu não fervo a quantidade toda de água. Então, se eu vou fazer 3 litros de kombucha, eu divido esse volume para 3. Então, eu só fervo 1 litro de água para fazer o chá, certo? E depois eu diluo no restante de água para dar a quantidade total aí de kombucha que eu quero fazer. Então, fiz o chá adoçado, né? Tudo certo. Terminei a minha diluição, que é também o que mostra nas imagens aqui, ó. Tá vendo que ela tá completando com água pura. Então, ela faz uma diluição, depois completa com água pura. Esperei esse chá esfriar, temperatura ambiente, para não matar o bicho. Isso é importante, porque o chá tá pegando fogo. Se você jogar o Scooby lá dentro, ele vai morrer. Scooby é vivo, bactéria e levedura, certo? Então, esperou lá, temperatura ambiente, você vai colocar o seu Scooby e vai colocar o seu paninho, o starter também, né? O starter para que serve? Ele é ácido, né? Então, ele vai diminuir o pH, ele vai deixar o seu meio mais ácido e ele vai ajudar a evitar a contaminação. Ele vai evitar que o seu Scooby estrague, ele fungue, entende? Então, é importante também ter um bom starter. É um passo que as pessoas às vezes ignoram, que acham. Eu no começo eu achava meio estranho, assim, sabe? Ter que pegar um chá anterior para jogar num negócio novo, eu achava um pouco estranho. Mas é extremamente importante. Na indústria, principalmente dos Estados Unidos, Canadá, que são indústrias kombucheiras que já estão mais desenvolvidas, certo? Eles chamam até de Golden Tea, alguma coisa assim, sabe? Porque é bem importante esse starter aí. Tampa com um paninho de Ô, algodão. Nara, Oi, licença, uma pergunta rapidinha. pode Se a perguntar. pessoa vai fazer pela Oi, primeira lindo. vez, Ah, como esse starter fica como? Tipo, se tem que ser de um processo anterior, como é que você já fica? tem o Scooby? Porque Hum. geralmente, quando a pessoa doa um Scooby, eu sempre dou o Scooby também, tá? Mas para quem tem responsabilidade, eu não gosto de doar Scooby para quem não cuida. Quando eu dou o Scooby, eu sempre dou com uma quantidadezinha. É meio tradição, sabe? Quando você dá, você doa com uma quantidadezinha de starter. Então, provavelmente você já vai ter esse líquido. Se você não tiver, você pode comprar uma kombucha, né? Preferencialmente sem sabor, de alguém aí que produz ou que faz, e aí você pode usar. Ou então você pode arriscar. Eu arrisquei já arrisquei. Quando eu não entendi o significado do starter, no começo da minha produção lá, né? Eu já fiz kombucha sem starter. Arriscando, perigando. Mas aí você consegue estar fazendo, entendeu? Você coloca uma quantidade boa de açúcar ali, faz um chá um pouco mais concentrado e você consegue tá fazendo sem ele, pelo menos numa primeira vez. Tem um pessoal que indica colocar vinagre. Eu não indico muito não, eu não gosto muito da ideia, porque é estranho. Não é muito bom. Você pode perigar. E aí tampa o paninho lá. Esse paninho tem que estar limpo, certo? O mais limpo possível. Se você conseguir passar ele com ferro para tirar bastante a bactériazinha lá, todos os micro-organismos. Você fecha ele bem fechadinho, veda ele bem vedadinho, porque vai vir mosquito. Mosquito ama o cheirinho da kombucha, ele sempre tá ali perto. Eu geralmente coloco cravo em cima Dicas aí. Coloco cravo em cima do paninho para espantar um pouco as mosquinhas. Sabe aquelas mosquinhas bem pequenininhas? Geralmente fica pairando ali perto. Então eu coloco alguma especiaria ali em cima, com cheiro forte, canela também serve e tal, para espantar esses bichinhos. Então você fecha bem fechadinho, tem que ser um pano que permita a passagem de ar, mas que ao mesmo tempo não permita a passagem de bicho, mosquito e etc. Então você fecha e deixa lá em torno de 8 a 5 dias, certo? E vai provando. Você vai perceber, não sei se aqui dá pra ver, quando você fez a primeira vez o chá, ele tá bem escuro, ele é um chá bem escuro. Principalmente se for chá preto, né? Que é mais escuro mesmo. Ao longo da fermentação, isso é um jeito também de você acompanhar se a sua fermentação tá ok. Ao longo da fermentação, você vai ver que esse chá ele vai ficando bem clarinho. Ele vai clareando, certo? E também vai ter a presença de bolhas, olha. Bolhas, a aparência do Scooby e a aparência do chá
se esse chá tá clareando, certo? Se o novo Scooby tá formando de uma forma bonitinha na superfície do líquido. Isso são sinais de que a sua fermentação está boa, que você tá bem, que nada tá acontecendo, certo? E presença de coisa estranha, né? O Scooby, de vez em quando, ele aparece umas manchinhas mesmo, mas aí você tem que saber identificar se é fungo, se é algum tipo de doença e tal. Tem, às vezes, na internet, você consegue ver. E aí você vai provando, certo? O que eu indico é, depois de 7 dias, eu costumo estar para uma bateladinha de 3, né? Depois de uns 7 dias, você consegue estar provando, e aí é sabor. Se você não tem nenhum equipamento de medição, como, por exemplo, um pH-metro ou um refratrômetro em casa, é sabor. Você vai provando. Ele não pode estar doce, melado, porque a hora que você faz o chá, ele está melado. No final, ele tem que estar levemente doce, certo? Ele não pode estar muito doce. Kombucha doce não é uma kombucha boa, certo? Kombucha doce significa fermentação incompleta, instabilidade de gás, instabilidade de compostos, porque pode evoluir, inclusive, para álcools superiores. Não que não seja etanol, né? No caso, etanol não é. E aí são nocivos à saúde. Então, a quantidade de açúcar é extremamente importante, certo? Então, não pode estar doce no final e não pode estar... Eu, particularmente, não gosto de kombucha muito avinagrada. Eu gosto dela com presença forte ali, que você sinta, mas eu não gosto dela muito avinagrada, mas é o meu gosto, né? E aí você vai provando, a hora que você vê que tá quase bom pro seu paladar ali, que já tá legal. Importante, nessa prova, tudo que não enfia nada dentro da kombucha, do jeito que tá aqui, tá bom? Isso é um exemplo errado, não sigam. Coloca sempre para fora, porque tudo que você enfia dentro do pote pode dar contaminação, né? Então, beleza. Provou, gostou, você passa para o próximo passo. Acabou a primeira fermentação. Isso é a primeira fermentação que a gente chama, certo? Aí você passa para uma segunda fermentação. O que é essa segunda fermentação? Ela é totalmente opcional, certo? Você terminou a primeira fermentação, você já tem kombucha. Você pode beber lindamente, vai fazer bem, você vai amar, é gostoso. Inclusive, é vendido como sabor original, sem saborizante, certo? A segunda fermentação, ela é feita para saborizar e para gaseificar. Beleza? Então, ó, acabou a primeira fermentação, eu vou tirar o meu Scooby com uma quantidadezinha de starter, do jeito que tá aqui. E aí eu vou ou saborizar ou engarrafar, certo? Se eu quiser uma kombucha com sabor, eu vou passar por uma etapa extra aí de saborização. Se eu não quiser, é só engarrafar e esperar ter gás. Beleza? E aí, essa saborização pode ser feita de muitas formas. Tem muita coisa na internet. Quando eu comecei a produzir, eu via vídeo, muito vídeo. Eu fiquei fissurada em vídeo de kombucha. E aí, tem muitos jeitos de fazer essa saborização. Tem como você infusionar a fruta congelada, tem como você adicionar o suco, tem como você infusionar com geleias, tem como você infusionar de várias formas, certo? A frio ou com xarope, que você pode fazer um concentrado também. Enfim, tem vários jeitos de fazer. E aí você saboriza com o sabor da sua preferência. Então tem que cuidar com coisas com muita frutose, certo? Frutose é açúcar da fruta. Se você fez uma produção linda, maravilhosa e meteu uma fruta com altamente, muito doce, muito louca ali dentro, isso pode ser problemático. E tem muitos sabores que você acha que... Eu mesmo, às vezes eu testo umas coisas aqui, eu falo, nossa, isso aqui vai ficar incrível. E aí, de repente, dá um sabor totalmente desconstruído, estranho, enfim. Tem alguns sabores que você não consegue estar trabalhando bem. Ele dá, tipo, off flavors, que chama, sabe? Ele murcha, é um sabor estranho, fica esquisito. As kombuchas mais tradicionais aí, tipo... Estados Unidos, Canadá, Austrália e tal, você consegue, você vê muita coisa, e tradicionalmente até no Oriente, aí você vê muita coisa com especiarias. Especiarias é uma coisa que dá muito bem, casa muito bem com a kombucha, certo? Então você vai ter chás, propriamente dito, como por exemplo, hibisco, erva doce, capim-limão, você vai ter algumas coisas desse tipo. Canela, cravo, anis. Então, você vai ter muitas especiarias que são legais, assim. Gengibre é um saborizante muito interessante para kombucha também. Amiga, Oi. era justamente isso que eu ia perguntar, tu acabou falando agora. Mas, tipo, no caso, a kombucha de gengibre, o gengibre vai ser o chá ou vai ser o saborizante? Esse que eu tava na dúvida agora. Como é?
Gritou. Vai, como é o negócio? A kombucha de gengibre. O gengibre, no caso, é o saborizante ou vai ser o chá dele que vai ser lá no início da ação, então? Não. Início, kombucha é feito com Camellia sinense. Só pode ser. Esse que não é dúvida. Chá verde ou chá preto. Tem gente, por exemplo, esses dias eu fiz uma de cidreira. Ficou perfeita, maravilhosa. Na primeira fermentação. Só que ficou muito boa, ficou legal. Mas não é indicado porque o micro-organismo pode, depois de um tempo, morrer. Porque não é o substrato dele, entendeu? Ele vai fazer lá uma, duas fermentações, mas ele não é o tradicional, entendeu? Para ele, não é o mais viável. E aí você, para saborização, você pode colocar, entendeu? Outras coisas. Porque daí não tá em contato com o Scooby também, outras coisas aí, né? Mas aí eu uso muito gengibre para saborização. Aí ou ele pedaçudo, né? Grande, ou eu faço uma calda, ou eu faço um extrato mesmo, eu bato no liquidificador com um pouquinho de água e coo depois. É legal. Tá, segunda fermentação, e daí eu envaso. Durante o invase, eu vou ter a gaseificação, porque o que vai acontecer? O micro-organismo, ele não é pasteurizado, então ele tá lá dentro, continuando a fermentação. Enquanto tiver açúcar ali dentro e reserva para ele consumir, ele vai estar fermentando. E aí, a levedura tá lá, o CO2 que ela produz agora vai ficar retido na garrafa, né? Vai ficar fechadinho e é isso. Então, você vai ter uma bebida gaseificada. Alguém me perguntou sobre a gaseificação. Quem foi? Eu tava tentando lembrar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Foi o Matheus. Matheus. Oi, Matheus. O que você quer saber? Se tem problema? Tem. Oi? Tem problema sempre. Se tem problema, o que você quer saber? Tipo assim, como é um produto gaseificado, por exemplo, um problema assim, sei lá, com explosão, por exemplo. Então, eu nunca tive problema com explosão. Nunca. Graças a Deus. Mas já aconteceu da garrafa ficar muito estufada. Principalmente se for garrafa dessas mais frágeis, sabe? No começo eu usava muito pobre. Comprava garrafinha de água, aquelas garrafinhas bem moles, sabe? E aí reaproveitava para fazer kombucha em casa. E aí, às vezes, ela ficava desse tamanho, assim, ó, bem grandona, assim. Era bem engraçado. Então, a escolha da garrafa é muito importante também para gaseificação. Tem que ser uma garrafa que aguente gás. Garrafa de refrigerante não é igual garrafa de, sei lá, chá enlatado, qualquer coisa do gênero, ou suco, certo? Ela tem uma resistência à gaseificação. Então, tem que ser uma garrafa boa, que tem uma tampa boa, e aí a sua kombucha tem que estar boa, né, também, para gaseificar. Já aconteceu da minha kombucha não gaseificar, inclusive num lote que eu fiz esses dias. Às vezes vai do saborizante ou do starter, vai da temperatura que você tá fermentando, vai de muitas coisas. É bem complexo você achar o problema, você tem que dar umas testadas, para ser bem sincera. Ô, Nayara, como é que em escala industrial fazem para as garrafas não estufarem? Tu sabe dizer? Essa é uma pergunta ótima. Então, Como é o controle? Sim. O controle, na verdade, o que a gente vai fazer lá na Bauá, que daí já é meio segredo industrial, não pode ser passar tão facilmente. Mas o que a gente indica sempre é cuidar com a temperatura da segunda fermentação. Porque, tipo assim, a primeira fermentação, fiz, tá feita, tá linda, maravilhosa. Se eu fizer essa segunda fermentação a frio, eu consigo estar pegando o sabor da kombucha, né? Por exemplo, tô lá saborizando, né? Então, eu consigo estar extraindo o que eu quero extrair daquela fruta ou daquela especiaria, sem estar gerando muito etanol, porque eu vou estar frio, né? E aí, depois eu posso ter decantar ela, entendeu? Eu posso diminuir mais a temperatura para essa levedura decantar, e daí eu invaso com menos levedura. Quanto menos levedura você consegue tá invasando, melhor, entendeu? Pensando em instabilidade aí de gás. Aí você tem que tomar cuidado também para não gaseificar, né? Porque quanto menos levedura você coloca, menos gás você vai ter ali dentro. Mas tem algumas técnicas ali que dá para manejar isso daí. Entendeu? Entendi, tudo certo. Ô, Nayara, Obrigado. e sobre o prazo de validade? Tipo, eu já vi muita gente falando que, tipo, não tem prazo ou dura, não sei, quantos meses. Eu vou ser sincera a respeito disso. Tô procurando essa informação,
porque é uma coisa que eu preciso também, né, pro meu produto. Eu estou pensando em levar para um laboratório para fazer teste, certo? Para ter esse número mais exato. Mas o que eu costumo dizer é que bebida fermentada, na verdade, tudo que é fermentado, você tem um prazo grande aí de prateleira, né? Produtos fermentados não estragam com facilidade, certo? Você tem chopp aí, por exemplo. Quanto tempo dura um chopp? Dura uns 3 meses, né? 3, 4? Por aí? Que não é pasteurizado, né? A diferença da cerveja. A cerveja dura 8 meses, 7, 9 meses. Enfim, então tudo que é fermento, 2 meses, né? Aí, meu grande sócio. Então você consegue ter uma validade bacana aí para produtos fermentados. Após aberto, principalmente porque eu vou ter oxigênio dentro da garrafa, né? Depois de aberto, eu indico consumir após 2 dias de aberto, né? Porque o sabor também vai mudando depois disso. Então eu coloco aí uns 2 meses, né? De prateleira e depois de aberto, 2 dias. Aí, no caso, você já indica na rotulagem também, né? Mas eu ainda tô vendo como eu vou fazer isso. Não sei. Talvez eu mande para laboratório. Tô pensando seriamente para mandar para laboratório. Vou continuar, tá? E aí, as variáveis, né, que são importantes. Como eu, na verdade, já destrinchei um pouco, né? Inóculo, substrato, tempo e temperatura. São os 4 pilares que sustentam a fermentação, então, obviamente, são os mais importantes aí que a gente tem que estar atentos na hora de estar fermentando. Então, eu tenho que tomar cuidado com contaminação, com relação ao inóculo, né? Contaminação e quantidade. Então, tipo, eu tenho um scoop gigantesco, vou fermentar 1 litrinho, não é legal, não vai rolar. O seu bicho vai passar fome, você vai produzir um negócio super ácido. Então, a quantidade do inóculo, isso inclui o starter, certo? Tem que ser olhada ali também, tem que ser dosada. O tipo de insumo, a qualidade e a quantidade desse insumo também, né? É importante, eu já tinha falado. A quantidade de açúcar, principalmente a residual, que é o que fica na garrafa. Esses dias eu provei uma kombucha, fiquei tão desesperada, eu não sabia se eu devolvia, se eu tomava, acabei tomando. Mas ela tava um mel, parecia que, tipo, parecia um caldo de cana. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou morrer? O que vai acontecer? Eu vou ficar bêbada? Isso é real. Açúcar, muito açúcar na garrafa não é legal. Kombucha doce demais não é legal. E isso é um pouco conflituoso com o paladar do brasileiro, né? Porque brasileiro ama coisa doce na brigadeiro. Brasileiro é brigadeiro. E aí faz parte um pouco da reeducação alimentar, né? Que a gente tem que estar fazendo, porque açúcar não é um alimento muito bacana, inclusive faz parte das causas lá daquelas doenças modernas, né? Que eu falei no começo. Então, a ingestão de muito açúcar é prejudicial à saúde. E o nosso paladar, como brasileiro, é bem viciado em açúcar. Então, a gente tem que estar dosando aí também. Teor alcoólico também pode ter a ver com açúcar, porque se eu tenho muito açúcar na garrafa, minha levedura vai continuar comendo, vai continuar produzindo etanol, vai continuar produzindo gás, então eu vou ter uma garrafa também pouco estável, certo? Isso é importante dizer. Acidez também é uma coisa que tem que ser dosada, não pode ser nem muito, nem pouco. Tem uma quantidade na legislação que tá lá, a norma, né, para você seguir. Os saborizantes, certo? Tomar cuidado com as flavors, que eu falei lá, que são sabores que meio que quebram, não dão certo. Fica um gosto estranho. Alguns ficam até com um cheiro meio enxofrado, eu descobri que é o nome, mas no vulgar é com cheiro de pum, fica um cheiro estranho, porque pode ter acontecido esse off flavor aí, certo? Tem que tomar cuidado. A gaseificação tem muito a ver com a estabilidade da garrafa, né? Que eu falei também que açúcar é um fator importante para isso. E aí, quando você escala o processo, você tem que redobrar todos os cuidados, né? Além de todos os trâmites de uma empresa em si, a responsabilidade de uma empresa em si e tal, você tem que redobrar todos esses cuidados, principalmente porque não se trata de uma regra de 3, né? Tem muitas variáveis aí que acontecem, muitas mudanças num processo em alta escala. E eu tô sentindo isso muito na pele, tem que ser bem com cuidado para a gente, né, se adaptar. E aí eu trouxe aqui alguns parâmetros, né, que vêm da instituição normativa aí do MAPA, é a número 41, para quem tiver interesse, certo? E aí ela fala da norma, dos parâmetros que tem que estar uma kombucha para ser vendida. Então, para quem produz em casa, isso não importa, até porque eu não tenho pH-metro em casa, por exemplo, certo? Então, mas para quem produz para vender,
aí você tem que se adequar a essas normas aqui. E aí diz respeito à graduação alcoólica, ao pH, à acidez e à pressão da garrafa, certo? Ou a quantidade de CO2 aí. Eu acho legal falar a respeito disso também, porque tem muita gente que faz kombucha em casa, e faz kombucha assim, e vende, pro vizinho, pra avó e tal. E não tem nada de errado nisso, só que a gente tem que ter ciência, e eu acho que essa é uma preocupação que sempre esteve assim comigo, que quando eu dou alguma coisa para alguém beber, principalmente se eu tô vendendo aquilo, a minha responsabilidade é gigantesca em cima do outro, né? Então eu não posso vender uma kombucha fungada, por exemplo, sabe? Tem gente que não se importa se o negócio deu fungo, não vou perder o lote, vou vender, tá entendendo? Não posso vender um negócio que o pH tá muito pequeno, porque isso faz mal pro estômago da pessoa. Então tem que ter alguns cuidados aí, principalmente para quem externa isso, né, para não virar bagunça também, né, para não fazer mal para ninguém. Pronto. E aí, algumas coisas, né, que dificultam aí a produção em escala, porque se trata de uma bebida viva, né, não pasteurizada. Então, tudo que você consome, a kombucha é probiótica, né, tem um micro-organismo vivo ali dentro, a não ser a grande indústria, que eu acho que provavelmente uma Ambev aí da vida, daqui a um pouco vai querer pasteurizar. Você tem que testar tudo, testa, anota, testa. E é importante ter ressalvas e ter um grande empenho aí em fazer o controle, né, e análise de qualidade, né, para você ter uma bebida consistente. E aí trouxe um pouco a respeito do empreendedorismo de 2020, né, falando um pouco a respeito da Bauá Kombucha. Esse não é o logo oficial da empresa ainda, tá para sair na próxima semana, mas é um pouco do que elucida o que a gente quer passar. Nayara, tem uma pergunta tua no chat. Qual? Gilberlan ali. Caso eu decida fazer uma batelada com a quantidade grande de kombucha, como eu faço um processo de filtração eficiente sem colocar a perder tudo de rico que consegui cultivar? Como eu consigo? Não entendi. Pronto. Explica de novo. Tu consegue acessar? Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Como eu faço processo de filtração eficiente sem colocar a perda de... Mas filtração de quê, Gilberlan? Filtração do chá? Filtração aonde? Em qual parte? Que filtração? Oi? Quando ele aparecer aí, eu respondo. Não sei que filtração é. Enfim. E aí, com relação a empreender em 2020, primeiro eu queria dizer que a ideia da empresa já nasceu há algum tempo. A gente estava vendendo para algumas pessoas dentro da universidade, né, para os mais próximos ali. E aí a gente decidiu se inscrever num programa chamado Programa Centelha, que é um programa do governo aí de incentivo ao empreendedorismo, certo? Ele é um programa nacional, só que ele atua regionalmente, então tem o exclusivo daqui da Paraíba, de alguns estados aí, eu acho que Rio Grande do Norte, alguns estados do Sul também. Então, a gente competiu com participantes da Paraíba somente, apesar do programa ser nacional. E aí ele incentiva financeiramente o desenvolvimento de novas empresas, certo? De algumas ideias inovadoras aí no mercado, visando o crescimento, né, disso no estado, por exemplo, o incentivo mesmo. Então, eu acho que quando eu trouxe isso, eu queria falar um pouco a respeito dos desafios, né, e demandas do empreendedor de 2020. Então, no meu caso, que está começando em 2020, eu acho que o principal desafio aí é o dinheiro, é o subsídio, certo? Que a gente teve a sorte de ser patrocinado, a sorte e o empenho aí de procurar o patrocínio do Centelha, que tem todos esses patrocinadores, executores aí de referência, inclusive a FAPESC, que é uma instituição do CNPq, se eu não me engano, de incentivo e que cuida da parte de pesquisa, né? E para mim isso é muito legal, porque eu gosto muito de pesquisa, eu sou pesquisadora, eu adoro pesquisar.
Então, é muito bacana. E aí foi nos ofertado aí um incentivo de 60 mil, bastante dinheiro, principalmente no momento histórico, né, que a gente tem vivido aí. Então, a gente já começou num patamar muito legal, porque tem muito empreendedor que não tem acesso a esse recurso, né? E patrocinado com o apoio do governo, né? Então, isso é muito massa, assim, para mim é brilhante. E aí, eu acho que, além disso, né, algumas demandas que a gente tem enfrentado é o aumento de escala, que realmente é algo bem desafiador, a regularização do estabelecimento do produto, que é uma coisa bem burocrática e muitas vezes difícil de achar, certo? Brasil aí, né, muitas informações quicadas, você tem que saber procurar, você tem que ter tempo para isso, você tem que regularizar o seu estabelecimento, o seu produto, as normas, certo? Para poder estar tirando alvarás diferentes aí e conseguir vender. A aquisição de equipamentos, que daí é linkado ao dinheiro, né? Que são equipamentos muitas vezes caros, que às vezes vêm de fora. A não ser que você faça uma coisa mais simplista, assim, né? Um pouco menor, talvez, aí é um pouco mais tranquilo. Mas se você quer montar mesmo uma indústria, são coisas que vêm de fora, certo? E a padronização do produto. E aí, a padronização do produto, eu trouxe um link com o desenvolvimento do meu projeto, que é a ideia de fazer um mestrado na área de fermentados também, né? Mais especificamente com a kombucha, ele veio muito para isso, para suportar a empresa. Então, eu quero desenvolver kombucha de cupuaçu. Então, eu tenho a oportunidade de estar testando isso através de um projeto científico, né? Como eu disse, eu sou pesquisadora, eu gosto de pesquisar. Então, eu consigo estar alinhando essas duas coisas. E aí, o momento de crise, que é desafiador para todo mundo, principalmente para quem está empreendendo, né? É uma coisa bem desafiadora. Além disso, a bebida ela é pouco tradicional, né, na região, então a gente está tendo o desafio de apresentar essa bebida para as outras pessoas, né? Para a comunidade de João Pessoa, primeiramente. E por isso que é muito legal estar podendo participar desses bate-papos e da palestra. Eu até comentei acho que foi com Johanna que eu estava falando, que para mim é muito massa tá podendo divulgar isso no meio acadêmico, porque a gente acaba falando a respeito, e quanto mais se fala a respeito, mais se conhece sobre, né? Mais busca saber sobre. E além disso, está ressignificando os paladares, né? Porque, como eu disse, brasileiro adora açúcar e às vezes não gosta muito de ácido e tal. Então, a gente precisa estar apresentando o sabor único que é a kombucha. E isso também é um desafio que a gente precisa estar fazendo aí, tá correndo atrás, né? Como oportunidades e expectativas estão a mil, expectativas a mil, posso ir ressaltando, certo? Primeiro porque a gente é pioneiro em escala, né, do produto, então o João Pessoa já tem algumas marcas de kombucha, pequenas, bem pequenas, algumas muito legais, inclusive, que vale a pena também estar apoiando, né? Mas a gente é pioneira como escala mesmo, como indústria, certo? Isso é uma oportunidade muito legal. E aí a gente valoriza também, a gente busca, né, tá tendo como diferencial valorizar a região que a gente tanto ama, né, homenagear e apresentar ao mundo os sabores do Nordeste. Então, ao mundo fui bastante longe aí, né? Mas a ideia é que a gente esteja mesmo valorizando o que a gente tem aqui, o produto local, o pequeno produtor, fazer um resgate mesmo de valorização do que a gente tem na nossa região, né? Que eu acho que é muito legal. E aí, tendo também a pesquisa como diferencial do nosso produto, como eu disse, é um suporte que a gente tem a mais de estar sistematizando, de estar padronizando esse produto. Então, é muito bacana ter o apoio, né, da comunidade científica nesse sentido. E também está fazendo a transmissão, e também está agindo, né, tá atuando como agente de transformação e reeducação. Eu acho que essa é uma oportunidade muito legal. Que eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que fizesse a diferença no mundo, assim, sabe? Que eu pudesse estar me orgulhando daquilo no futuro. E eu acho que isso vai me dar muito orgulho no futuro. Porque eu quero ser uma agente transformadora e reeducadora do nosso país, né? E aí, alertar aí, para quem quiser, né, tá mandando um e-mailzinho, depois no final eu vou deixar. A gente vai estar trabalhando muito com estagiário, principalmente nesse começo, certo?
Não sei se para agora, para esse ano ainda, muito provavelmente aí para o começo do semestre que vem, ou para o segundo semestre do ano que vem, certo? Mas a gente vai estar a gente vai tentar, né, trabalhando com bastante estagiário. Então, quem tiver interesse, não só das áreas de engenharia química, química industrial, mas também da área de administração, de contabilidade, quem quiser, quem tiver alinhado aí, tiver interesse, vai ser bacana participar. Manda um currículozinho ou dá um alôzinho. Quando a gente abrir o programa, a gente já sabe mais ou menos. E aí eu trouxe algumas indicações para quem tem interesse em ler a respeito. Nayara, Oi. teve uma pessoa que perguntou qual era o significado do Bauá. Bauá é um pássaro típico aqui do Nordeste, certo? É para valorizar a mesma região da gente. Então, ele é muito conhecido como chechel do bico de osso, para quem tiver interesse em ver. Ele parece um corvinho, é bem bonitinho. A ideia é essa mesmo, de estar valorizando o que tem aqui, né? Nayara, Gilberlan voltou, aí ele tá te perguntando agora no chat. Ele te falou o que era especificamente. Fala aí, Gilberlan, cadê tu? Solta o som. Após a segunda fermentação, certo? Você saboriza com fruta, é? Pedaço de fruta? Legal. Então, muito grande quanto? Quanto é muito grande? É grande mesmo, viu? Parabéns. Então, aí eu acho que você precisaria de um fermentador com mangueirinha. Tipo esse daqui, só que com mangueirinha. Ó, eu tenho esse daqui, ó. Que tem uma mangueirinha. Esse daqui é de 100 litros. De 100 litros não, de 50 litros. É legalzinho. Depois eu posso... enfim. É isso. Aí, ou um fermentador com mangueirinha, que você consegue estar tirando, ou... Eu indicaria melhor isso. Nayara, Oh. eu tenho uma pergunta. Preciso de curiosidade mesmo. O Scooby, tu reaproveita ou, tipo, joga no mato assim depois? Eu aproveito, com certeza. É legal que você use Scooby. Ele vai estar fermentando, ele está vivo. Depois de uma batelada, ele vai viver muito tempo. Pensei Ele que dura morria. bastante. Tipo, Não morre não. que legal. Nossa. Ele vive bastante ainda. Aí você como cada batelada que você faz, você vai ter um novo Scooby, né? Então é interessante que você use sempre os novos, acompanhado da mãe, pelo menos na próxima, entendeu? Aí vai nascer outra, aí você troca. Você sempre tá usando os mais recentes, que ele tem o poder fermentativo melhor. E aí você pode estar fazendo o Hotel. Hotel é um fermentador com chá concentrado, bastante açúcar, que você guarda os seus Scoobies lá. Então ele vai ficar lá. Tipo, usei, sobrou, guardei lá. Com algumas coisas, né? Com algumas condições aí de higiene. E você consegue estar utilizando. Depois de um tempo ele morre. Em algum momento ele morre, mas demora um pouco. Tá bom, entendi. Obrigada. Mais uma pergunta? Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Pronto. E aí, algumas indicações para quem gosta de ler, gostaria de ler a respeito. Tem a Arte da Fermentação aí, que é desse cara, o Katz. Não sei dizer o nome dele todo, Sandor Katz. Enfim. Que esse livro é incrível, é muito legal. Foi o primeiro livro que eu li. Foi lá em Piracicaba, de uma amiga minha de lá. Ela me emprestou e devorei. É muito legal, muito interessante. É um pouquinho caro, acho que é uns R$200 ele. Mas é massa. O Big Book of Kombucha, que é a Bíblia da Kombucha, que é escrito com base nesse primeiro livro aqui do Katz, certo? E é bem legal, tem várias coisas bem interessantes lá. É um pouco longo, mas tem algumas dicas, é bem legal. Tem a Fermentação à Brasileira também, que é um livro daqui, de uns meninos aqui do Brasil, que são da Cia dos Fermentados. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Eles são de São Paulo, são um casal, inclusive. Eles têm uma marca de kombucha e eles dão curso, chama Cia dos Fermentados, do jeito que tá aqui escrito. E é muito legal, é um perfil que eu gosto de seguir, inclusive no Instagram. Eles são bem humanos e tem muito essa pegada de estar se reconectando com alimentos, sabe? E aí, algumas indicações de documentários. Confesso que eu não vi todos, vi alguns. Esses estão na minha lista aí para assistir. Que falam sobre sustentabilidade na produção de alimentos, na produção no solo, propriamente dito, né? Que mostra como como o nosso sistema alimentar está precisando de sérias mudanças aí, né? Sérias
revoluções aí. Então, é isso. Acabei em cima do tempo. Quem quiser perguntar, vou dar uma olhada aqui também. Fique à vontade. Nayara, Oi. como é que sabe se o Scooby morreu? Então, não tem muita regra, na verdade. Você tem que observar a fermentação. Bota ele para fermentar e ver como é que ele tá. Se ele tá fermentando bem, se o chá tá ficando mais claro, se tá produzindo as bolhas, se o aspecto dele não tá desfacelado, assim, sabe? Meio, mais ou menos. Se ele tá produzindo um novo Scooby saudável, bonito, consistente, aí ele tá massa, tá fermentando legal. E aí, mais alguém? Só para lembrar de deixar o e-mail para o pessoal mandar o currículo. Oi? Para deixar o e-mail para o pessoal mandar o currículo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Ah, tá. Ó, tem um e-mail aqui, certo? Tem o da Bauá mesmo, tem o meu pessoal aí, que é Hotmail, não me zoem. Em algum momento vai mudar. Tem meu WhatsApp também, tem meu Instagram, certo? Para quem quiser estar mandando uma mensaginha, perguntando alguma coisa, pode ficar à vontade. Ei, Nayara, eu tenho uma pergunta. Quanto tempo mais ou menos vive um Scooby? Tipo, quantas vezes a gente pode reutilizar ele? Mulher, isso é bem subjetivo, na verdade. Depende da frequência que você faz, depende de como você trata ele, de você não tá deixando ele passar fome, as condições que você tá cuidando dele. Mas num hotel, bem cuidado, eu acho que uns 3, 4 meses ele dura. Por aí. Ah, entendi. Obrigada. Mais alguém? Ô, Nayara, eu tenho uma dúvida. Quanto, por exemplo, eu achar uma kombucha para me consumir, eu sinto que é um pouco difícil de encontrar, por exemplo, a sua empresa. Você pensa em, sei lá, vender para barzinho, fornecer para supermercado. Outra dúvida também é, tipo assim, qual a chance de eu ver uma kombucha no supermercado? Porque eu acho que tem um problema aí de sobreviver, né, a bebida. Ó, meu comerciante tá aí, ó, Isaac. Só que ele tá com um áudio muito ruim. Mas a gente vai estar disponibilizando em pontos de venda. O nosso lançamento estava previsto para novembro. Na verdade, está um pouco bagunçado, porque como esse subsídio ele vem do governo, certo? Eles atrasaram algumas coisas do edital, prejudicou bastante a gente está meio que correndo atrás do prejuízo, na verdade. Mas vai dar certo, está dando certo. E aí, o nosso lançamento está previsto para dezembro agora, comecinho aí do Natal. E a partir de dezembro aí, ano que vem, já vai ter em diversos pontos de venda, a gente vai estar divulgando. O Instagram ainda não está pronto, está sendo elaborado, certo? Junto com uma página, um pessoal de marketing aí. Mas assim que estiver disponível, a gente vai estar divulgando também. E assim como os lugares que vão estar, né, os pontos de venda. Vai ser bem mais fácil de achar, com certeza. Se você tiver vontade. Nayara, tem uma... Vai. Quais são os fatores ou composição que torna a kombucha uma bebida cara / levemente cara? Porque assim, não é uma bebida muito barata, né? Aí eu queria saber o que torna ela tão cara assim? Ó, o que torna ela tão cara, primeiro, assim, na verdade, são os insumos que você tem que estar trazendo o insumo, né? Na verdade, o chá, se você é uma pessoa que investe, né, nesse tipo de coisa. O chá, ele tem que estar vindo de fora. O nosso chá é importado, ele é da China, de uma marca que tem aqui no mercado, tem aqui no Brasil, tem fabricação aqui, chama Yamamoto Yama, eu acho, alguma coisa assim. E também o tempo, né, que essa bebida demora para ser feita, não é uma coisa que é feita assim. Aí também, vamos lá, no nosso caso, né, toda a estrutura que está suportando, né, essa produção de kombucha, no caso, por exemplo, uma Ambev da vida, é o mesmo princípio da cerveja artesanal. Cerveja artesanal, se você for consumir, principalmente na época do boom da cerveja artesanal, que ela começou a aparecer em alguns mercados. Tinha cerveja por R$25, 30 conto, né, uma garrafinha. Hoje em dia você já democratizou muito mais isso, o preço já baixou muito mais isso, porque tem mais gente produzindo, tem mais gente aceitando esse produto, tem mais gente demandando desse produto. Então, eu acredito que seja também o mesmo princípio, sabe? É uma coisa que o volume que a gente produz também influencia nesse valor final. E, além disso, o fato da kombucha ser ela é diferenciada, né?
Não é uma coisa que você consome, assim, 1 milhão de bebidas. Não é uma coisa que você senta e bebe 3 litão. É uma coisa que você degusta conforme, né? É uma bebida funcional. Então, tudo que é mais funcional, você acaba tendo que investir um dinheiro a mais, porque não é uma coisa que você bebe muito, né? Você também degusta pouco ali. Acaba comprando 1, 2 por dia, né? Ô, Mais ou menos. Nayara, Oi. é tipo assim, a kombucha funcionaria para transporte? Se eu quisesse Transporte? transportar. Isso. Então, tem muita marca que já transporta para todo o Brasil. Se você for, por exemplo, no Pão de Açúcar, ali no, sei lá, não sei onde é, o Pão de Açúcar aqui da cidade, certo? Se você for lá, você já encontra marcas, por exemplo, Cia dos Fermentados, você encontra a R$ 18 a garrafinha. É bem caro, mas porque vem de fora, né? Vem de São Paulo. Provavelmente a Tal Kombucha também, que também vem de fora, Porto Alegre. Então, você já tem gente exportando para fora da região, já sim. Com certeza. Mas para fazer isso, você tem que ter uma bebida muito consistente, né? Você tem que ter uma bebida bem estável. Nayara, É investimento em tecnologia, na real. Oi. é acerca do valor, assim, médio. Você já tem alguma previsão de valor ou não? O valor da nossa? Isso. A gente está tentando democratizar também. Talvez nesse início seja um pouco difícil, como eu disse. E aí é interessante também jogar limpo, né? Porque a gente é pequeno, né? A gente é pioneiro, a gente é da cidade, então é legal estar apoiando também, estar recebendo esse apoio, né? Esse feedback aí do pessoal de fora para investindo, para a gente estar conseguindo crescer. Eu acho que isso é muito interessante também, porque, né? Nem tudo começa do nada. Aí a gente está pensando em cerca de 10, 13 reais, uma garrafinha de 300 ml. Ah, tá bom. Obrigada. De nada. Compre kombucha. Mais alguém? Nayara, Oi. eu vi no programa aquele Shark Tank, tem uma empresa de kombucha A lá gente se viu. apresentando, Legal. e foi assim, interessante a parte que os caras falaram que para entrar em grandes mercados, eles deveriam pasteurizar a kombucha. E aí eu te pergunto, em relação a os nutrientes, perde alguma coisa da kombucha Eu fico na muito triste quando pasteurização? eu ouço isso. Porque é mais uma vez a indústria tomando conta e fazendo uma coisa muito bonita, né? Que é muito viva e tal, uma coisa meio escrota, desculpa a palavra. Aham. Porque, na verdade, da onde vem, né, essa ideia? Vem da ideia da estabilidade da bebida. Se eu não tenho micro-organismo lá dentro vivo, eu não vou ter alteração de sabor, eu não vou ter possível formação de Scooby na garrafa, porque acontece isso também, é interessante falar sobre isso. Porque como a fermentação continua sendo feita, né, às vezes forma um pedacinho de Scooby dentro da garrafa, certo? E aquilo é totalmente natural, você consegue beber tranquilamente, não te faz mal, não é sujeira, não é nada, certo? É só um pouco estranho, mas é uma coisa totalmente natural. Então, se você tem a fermentação acontecendo, se você tem o bicho vivo lá dentro, você vai ter mudança de sabor, você vai ter mudança em odor, você vai ter um produto mais ácido conforme o tempo de prateleira, certo? Você vai ter menos estabilidade, porque seu produto continua fermentando, continua produzindo álcool. Álcool não, desculpa, gás carbônico. Então, a ideia da indústria é tirar esse vivo, tirar o probiótico da bebida, certo? Para conseguir vender. É isso. E aí, com relação a nutrientes, tipo, os compostos que ali estão, já estão, certo? O que você vai perder é o bicho vivo, né? Que você ingere, que repõe a sua flora intestinal e tal. Mas você vai continuar consumindo os antioxidantes, os ácidos, as vitaminas, toda a composição da bebida, ela já está feita. Você só não vai ingerir o probiótico. Entendi, valeu. Nayara, de novo. A princípio, assim, de fazer mal, ela faz algum mal pra pessoa, você tomar muito, acontece alguma coisa com você ou não? É de boa? Então, que é muito, não é legal, né? Tem alguns casos, por exemplo, ou alguns relatos, alguns medos aí, de acidose, porque como é uma bebida ácida, né? Se você ingere muito, pode dar. É que nem beber muito limão. Tem um povo que bebe limão em jejum, né? Um monte. Sempre indicado beber um pouquinho, porque é perigoso, né? Você não pode beber muito. E aí é nesse aspecto aí. E aí, por exemplo, uma coisa legal também de falar é que se a sua alimentação é pobre,
Se você não se alimenta bem, e aí você vai meter kombucha para dentro, você provavelmente vai ter uma dor de barriga. Entendi. Você tem que estar nutrido para conseguir suportar aquilo que você tá. Não necessariamente, você não tem que ser o boy da academia, entendeu? Você precisa só se alimentar bem. Por isso que geralmente indica começar bebendo pouco a kombucha, adaptando o seu intestino e tal, e depois ir aumentando regularmente, é tranquilo, entendeu? Mas isso eu acho que é muito massa, porque é tipo um start, assim, sabe? São pequenas coisas, que nem eu tava falando do manjericão, né? Você começa bebendo kombucha, de repente você começa a perceber a fibra, você começa a perceber, sei lá, outra coisa, e gradativamente você vai melhorando os seus hábitos alimentares. Tipo aquele doce que era maravilhoso, super doce, que você babava, hoje em dia é um pouco estranho no seu paladar, sabe? Você olha e fala, nossa, não quero muito comer isso, entende? E acontece mesmo. E eu sou prova viva, porque quem me conheceu na universidade sabe que eu era a menina da coxinha do refrigerante todo dia na hora do almoço. E isso é real. Entendi. E outra coisa, eu esqueci, peraí, deixa eu lembrar. Pode lembrar. Eu esqueci. Depois eu lembro. Tá bom. Qualquer coisa, fala aí. Eu tenho uma dúvida Oi. sobre o teu mestrado. Eu acho que é sobre sabores nordestinos, né? Isso, fermentação de sabores nordestinos. Tá trabalhando com que tipo de Amigo, sabor? ainda não tá totalmente definido, sabe? Porque tô nesse trâmite todo, né? De empresa e tal, e tem sido bem corrido. Mas meu pré-projeto tá escrito, e aí a gente tá cogitando três frutas, que é umbu, cajarana, se eu não me engano, e siriguela. Entendi. Ah, lembrei. Ela se torna uma bebida alcoólica, já que tem fermentação ou não? Então, kombucha pode ser facilmente alcoólica, certo? Existem técnicas e jeito da gente produzir, né? Formas da gente produzir para reduzir esse teor alcoólico. Mas tem uma outra classificação, né? Que eu até coloquei aqui, eu acho. Uma outra classificação chamada hard kombucha, que se você for ver pela legislação, ó, com álcool, ele pode ir de 0,6% a 8% de álcool. Então, ela pode ser alcoólica sim. Bastante. Entendi. Mais do que cerveja, inclusive. Uhum. A de vocês vai ser ou vai ser as duas também? Tipo, tem sem álcool com álcool? Então, a ideia é futuramente estar trabalhando com alcoólica também. Certo. Mas a legislação para produzir álcool é bem diferenciada, vamos dizer assim, certo? Aí tem uns trâmites a mais, assim, aí a gente optou por estar produzindo a priori sem álcool. Certo. Aí mais para frente a gente tem a intenção também de expandir, não trabalhar só com kombucha sem álcool, mas trabalhar com álcool, né, no caso, e fazer alguns outros produtos a partir da kombucha, né? Certo. Mais alguma coisa? Não. Alguém? Gente, valeu por participar. Vocês são ótimos, eu tô adorando. Fiquei, ó, bem feliz. Show. Então, pessoal, acho que quem tiver mais perguntas, eu mandei o link do Instagram de Nayara. Enquanto a empresa não tem, né, um perfil, a gente vai abusando ela por lá mesmo. Tá faltando, né, Alisson? Faz tempo, Tava né? no slide dela lá. Queria agradecer a Nayara, a Bauá, pela presença também. O pessoal estava aqui. Pela disposição, né? Acho que foi um momento muito massa, onde a gente conseguiu aprender sobre um produto. E é muito interessante a gente ver também a pesquisa saindo da universidade e indo para o mercado. Acho que isso é uma coisa muito necessária. E aí, quando a gente toca em um assunto como alimentação e como saúde, nos dias de hoje, acho que se torna ainda mais necessário. Então, queria parabenizar também, desejar muito sucesso desse empreendimento. Tenho certeza que vai dar certo. Daqui a pouco a gente tem cases aqui de estagiários também apresentando coisas. Com certeza. Junto com vocês. Eu morro de vontade, eu queria muito, muito, muito. Eu cheguei para Bispo falando, ó, parceria com a universidade, de hoje até o final. Que eu acho muito legal. É uma oportunidade, né? Que a gente tá... É a oportunidade de estar abrindo a oportunidade, né? Eu acho isso massa. Isso. Queria agradecer também ao pessoal que esteve presente, né, participando. Foi muito legal. E é isso, pessoal. Boa noite aí para vocês. Qualquer coisa. Obrigada, pessoal. Prazer em conhecê-los. Chamem. Assim que tiver kombucha, eu aviso.
Tchau, pessoal.